Graça e paz, meu amado, minha amada, povo liberto pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes coisas, sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados, jugo, também conhecido como canga, é uma peça de madeira usada para atrelar dois bois, para que andem juntos no mesmo compasso, enquanto puxam uma carroça ou um arado. No sentido figurado, que é utilizado na Bíblia, significa submissão, sujeição, domínio, opressão, ou seja, o ato de manter as pessoas debaixo de severa autoridade. Assim funcionava a lei de Moisés, colocando um jugo pesado sobre a cerviz dos fiéis, com regras e regulamentos que iam muito além da lei dada por Deus a Moisés e eram, na prática, impossíveis de cumprir, como reconheceu o próprio apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, no trecho que acabamos de ler. Era uma forma de manter as pessoas sob controle dos seus líderes. Então, os que se submetiam viviam como refém das ordenanças em uma prisão ou escravidão, imersos em um mar de proibições e submissões. Obviamente, os líderes da igreja em Israel exageraram muito nas suas interpretações, complementações e considerações da lei mosaica, o que não agradou ao Senhor. E, portanto, era muito difícil ser cristão naquela época. Quando lemos o Novo Testamento, temos essa clara sensação. Como consequência disso, meus amados, a lei, que não foi criada para ser eterna, mas temporária, havia se tornado já, naquela época, inviável, complicada. E assim o é até os dias de hoje. Visto que a única pessoa neste mundo que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. E foi Ele mesmo quem desceu dos céus e veio até nós para, cumprindo a lei, encerrar com ela, em seu aspecto cerimonial, deixando-nos o tratado de melhores e superiores promessas, o pacto da sua graça, o seu Novo Testamento, em substituição ao Antigo e Velho Testamento. É assim, irmãos. Jesus veio para nos libertar do jugo da servidão da lei de Moisés, para nos trazer a liberdade e a única forma de salvação, já que a lei apontava para os nossos pecados, mas era incapaz de os retirar. Porque, a despeito da lei,
as pessoas estavam mortas em pecados e delitos, sem qualquer perspectiva de salvação, já que o sangue de animais não consegue perdoar os pecados de homens. Ocorre que nos dias de hoje, meus amados, mais de 2000 anos já se passaram desde a morte e a ressurreição de Jesus, mas ainda existem congregações que insistem em submeter os seus fiéis ao jugo, a proibições e a sacrifícios e regulamentos que para nada servem além de negar o sacrifício único feito por Jesus. O apóstolo Paulo nos deixou uma orientação muito séria a esse respeito. Vejamos. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meus amados, depois, no versículo 10, ainda nesse mesmo trecho, de Gálatas 5:10 agora, ele diz assim: Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meus amados, existem pessoas que não compreendem e outras que não têm interesse em compreender que a lei de Moisés, pertencente ao Antigo Testamento, foi substituída pela graça de Jesus, integrante do Novo Testamento. As pessoas não entendem que quando Jesus disse está consumado, ele estava informando que ele cumpriu a lei. E as pessoas não entendem que no momento que Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou. Ou seja, a proibição de entrar no Santo dos Santos se encerrou. E passamos a ter pleno acesso ao Pai. Era o fim da lei cerimonial. As pessoas não entendem que Jesus, quando ascendeu aos céus e nos mandou o seu Espírito Santo, conforme ele mesmo havia prometido, e que habita em nós, ele estava nos dando pleno acesso direto ao Pai. O Pai agora, o Espírito agora está conosco. É assim, meus irmãos. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por mês para sacrificar. Nós temos pleno acesso a qualquer momento ao Pai, através do Espírito e através do Filho, Jesus. Ora, meus amados, tudo mudou depois da morte de Jesus. Mas na prática, para algumas pessoas que insistem em manter os seus fiéis sob jugo e proibições, pouco ou nada mudou. A lei continua viva e ativa, como se Jesus não tivesse vindo ainda. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Meus amados, outro dia, eu pude ver o trecho de um vídeo de uma preletora pregando numa congregação, não me lembro qual, e em alta e viva voz, chamando, vocês me perdoem pela expressão,
que eu vou usar, mas foi o que eu ouvi lá, chamando de sem vergonha as mulheres que vão ao culto maquiadas. Imagina, meus irmãos. Isso vem de uma própria mulher, hein? Não vem de homem, não. Meus amados, Jesus diz que quem chamar o irmão de louco é réu do fogo eterno. E quem chama os irmãos, quem trata os irmãos com essa expressão ofensiva, meu amado? Melhor nem pensar, mulher. Meus amados, dar o melhor para Jesus significa dar o melhor no nosso louvor, nas nossas atitudes e até mesmo na nossa apresentação no templo. Deveria, porventura, meus amados, uma mulher ir para o culto desarrumada e em seguida, depois do culto, se produzir toda para encontrar um namorado? Para ir a uma festa? Para ir ao trabalho? Para ir ao shopping? Ou perambular na praça pública? Estaria correto isso? E onde está o amor ao Senhor? E onde está o melhor para Deus? Nesse caso, ao invés de para Deus, as pessoas estão fazendo o melhor para o mundo. Meus amados, me diga uma coisa, e se Deus, se agradando de uma pessoa, uma mulher bem maquiada, bem apresentada, no culto, lhe concede um namoro? Onde está o problema? Porventura, sendo ambos livres, namorar é pecado? E casar é pecado? Porventura, o lugar adequado para conseguir um relacionamento sério não é na congregação? Ou seria na internet? Ou nos bailes funks? Será que os pais dessas pessoas que vivem coibindo, como nesse caso, uma mulher de se apresentar bem diante do Senhor, será que eles não namoraram os pais deles? Será que não casaram? Eu creio que sim, porque eles nasceram. Meus amados, está na hora de nos preocuparmos mais com as nossas vidas e menos com as vidas dos irmãos. Tudo isso ainda é jugo oriundo da lei de Moisés, porque isso não ocorre numa congregação que viva pela graça do Senhor. Na minha congregação, as mulheres vão todas lindas, maquiadas, bem vestidas, e é assim como eu vou também, com o meu melhor para oferecer ao Senhor. Meus amados, quem vive pela graça desfruta da liberdade que Cristo nos concedeu. Liberdade não é libertinagem. Tem pessoas que confundem. E eu não creio, meus amados, que nenhuma dessas congregações que põem jugo sobre os fiéis, com proibições e tudo mais, sejam mais abençoadas e mais felizes do que nós que vivemos pela graça. Eu não creio. Foi para a liberdade, meus amados, que Cristo nos libertou. Não foi para que mantivéssemos ou ampliássemos o jugo sobre os fiéis. Será que essas pessoas que geram tanta proibição acatam para si próprias essas proibições? O apóstolo Pedro já disse que não. Eu também creio que não. Independentemente, meus amados, Deus já orientou ao profeta Isaías, séculos antes da vinda de Jesus, para libertar os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Vocês querem ver? Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, a palavra de Deus diz assim:
Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Depois, no mesmo livro de Isaías, capítulo 47, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, e os entreguei na tua mão. Porém, não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Meus amados, meu amado, minha amada, não aceite jugo na sua vida, porque isso não provém de Deus. Posto que ele próprio asseverou essa prática já na época do Antigo Testamento. E isso é certamente, meus amados, a causa de termos atualmente mais de 15 milhões de pessoas desviadas do caminho do Senhor somente aqui no Brasil. As pessoas não conseguem aguentar esse jugo, meus irmãos. Tanta proibição, tanta autoridade humana. Cuidado, um pregador de Deus não ofende os fiéis. E não põe jugo sobre eles. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Meus amados, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, que é o primeiro mandamento, significa amar a Deus acima de tudo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, meus amados, tem necessidade de dar sempre o melhor para Ele. Até mesmo na sua apresentação pessoal. E eu sou um testemunho disso. Vocês querem ver, meus irmãos? Quando eu me converti, há mais de 15 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil. Eu estava sem trabalho, não conseguia negócios, estava sem dinheiro. Então eu tinha muito pouca roupa. Me lembro que tinha uma calça jeans muito surrada e tinha 2 camisas esportivas. Então, eu saía usando aquelas roupas que eu tinha. E eu ia para o culto alternando aquelas camisas. Uma vez ou outra eu pegava uma camisa social, devia ter umas 4 ou 5 camisas sociais, e eu usava para poder variar. Então eu consegui fechar um negocinho muito pequeno. Aí eu falei, poxa, eu estou precisando de roupa, vou comprar roupa para mim. Comprei mais uma calça e mais 2 camisas esportivas, meu irmão. Minha irmã. O que aconteceu? Eu ia sair no fim de semana com aquelas roupas novas, mas de repente me deu um desejo muito forte no meu íntimo. E eu falei assim, não, eu vou oferecer para Jesus essa minha roupa nova, a minha primícia. E assim eu fiz. Fui com a roupa nova naquele domingo. Domingo seguinte eu fui com a outra que eu tinha comprado. Meus amados, não me perguntem como. Porque não existe lógica no que eu vou te dizer, porque eu também não tenho uma resposta lógica. Durante 60 semanas, que corresponde a 14 meses, ou a 1 ano e 2 meses, meus amados, eu não repeti uma camisa no domingo, no culto ao Senhor. Eu sempre estreei uma camisa nova. E eu consegui, nesse período, formar um guarda-roupa que eu nunca tive na minha vida. Isso se mantém até o dia de hoje. As minhas melhores roupas, a minha melhor apresentação, meus amados, são para Jesus. Eu vou barbeado, lavo meu cabelo, me penteio, passo creme no rosto. A minha melhor roupa, inclusive roupa interior, as melhores são para Jesus. E hoje eu tenho um guarda-roupa que eu nunca tive na minha vida, nem quando eu tive muito dinheiro. Viram, meus amados? Cuidado
com aqueles que geram proibições, exigindo que as pessoas vivam de determinada forma como eles não vivem. Se a tua congregação te põe jugo e te oprime, irmão, ore ao Senhor para que te conduza a uma congregação que pregue e viva a graça de Jesus. Faça como eu fiz e descobri o verdadeiro evangelho. Fuja da lei, meus amados, porque a lei é um ministério de condenação e morte. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Depois, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, meus amados. Meu amado, minha amada, se alguém te impedir de dar o teu melhor para Deus, para Jesus, mesmo que seja na sua forma de vestir, de se apresentar, não aceite. Não acate qualquer proibição que não esteja fundamentada na palavra de Deus. E cuidado quando lê a Bíblia, meu amado, porque existem situações que vigoraram e foram úteis em determinadas épocas de determinadas culturas, mas que não se aplicam aos dias de hoje. Peça interpretação ao Senhor. Rejeite o jugo e fique firme na liberdade que Cristo, com um preço tão alto, comprou para nós. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Glórias a Deus, meus amados. Minha irmã, compareça sempre aos cultos na casa do Pai, não deixe de ir. Vá linda, vá produzida, maquiada, da forma como você se sente bem, dentro dos parâmetros, naturalmente, do respeito que Deus merece. E ofereça a Ele sempre o seu melhor. Ele merece que você se apresente assim, perante Ele. Deus te criou à imagem e semelhança dEle. E se agrada que você se cuide, e cuide bem do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Quem se produz mais para o mundo do que para Deus, já está em pecado para com o Deus que requer que o amemos acima de tudo. Não permita que pessoas, sob o pretexto de uma pretensa santidade, venham a te coibir ou proibir de estar como você deseja estar na casa do Pai. Se você se sente bem maquiada, maquie-se. Não é pecado
Não se prive disso. Nós não temos que ser feios e maltratados diante do Senhor que te fez linda para Ele. E não que você tenha que ser linda para o mundo e desprezível para Ele. Portanto, se a tua congregação te condena, ore ao Senhor para que te conduza aonde Ele quer que você esteja. Certamente não é aí. Viva a graça de Jesus e descubra que o cristianismo, meus amados, minha amada, é algo muito mais interessante do que julgo, sacrifícios e proibições. É liberdade em Cristo Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.